Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros do Universo em Desencanto. E nos últimos programas falamos de energia, de fluido, falamos de energia racional, magnética, elétrica, de energias em conflito, que a energia muito forte pode matar, e perguntamos, energia também, a vontade é uma energia? E o julgamento, o julgar é energia também, e julgavam que tudo, que o nada tudo fosse, e o nada nada é. Então esse julgamento é energia desse conflito. Então, o tudo é alguma coisa ou nada é? Vamos saber nesse programa se o tudo, nada é, e o que é o tudo e o nada. O que a gente julgava que era tudo, não é nada. Então, agora vamos saber de tudo. Julgavam que o nada tudo fosse, para depois racionalmente reconhecer que o nada nada é. E assim é que se multiplicaram as confusões, e daí generalizando-se os desentendimentos, e dos desentendimentos as discussões das discussões as brigas, das brigas as guerras e os crimes. Tudo isso devido ao progresso evoluir mal, por ser um progresso de evolução material. E por ser um progresso de evolução material, evoluindo mal, e o mal por si mesmo se destrói. E estão aí os efeitos e os males produzidos pelo progresso inconsciente. O progresso do mal, o progresso da matéria, o progresso da confusão, o progresso de desassossego, de sofrimento, porque quem evolui no mal vai de mal a pior sempre. Quem progride o mal é sucumbido por ele, acaba mal. Eis a razão, e aí está a destruição dos seres criados pelos inconscientes, pelos materialistas que julgavam que o nada tudo fosse. Se o nada tudo fosse, tudo seria eterno. Por o nada nada ser, é que tudo acaba em nada. Então, o que adianta o progresso do nada? Nada, por tudo acabar em nada. O progresso do bicho, o progresso de materialistas, o progresso de inconsciente. O progresso do inconsciente é o progresso dos tormentos, dos aborrecimentos, das brigas, dos nervosos, dos queixumes, o progresso da raiva, dos ódios, das vinganças, do medo, das traições e das confusões, um progresso desolador, desorientador, onde acaba ninguém tendo sossego, por ser um progresso inconsciente, um progresso do bicho, que pensa que na matéria está a solução de tudo, a solução da destruição de tudo isso. Vejam quanto tempo de lutas perdidas, por não olharem para cima e só olharem para o chão. E por olharem só para o chão, daí nascendo o progresso da destruição de si mesmos e dos demais, como aí está. Eu estava observando esse texto, ele foi de um livro editado, o livro da Cultura Racional, editado em 1974. E eu fiz uma comparação. Em 1974, o Racional Superior, ele fez um panorama do comportamento do animal racional desta maneira. Nós estamos em 2019, 45 anos se passaram. E como está a vida do animal racional agora? Está bem pior, na minha opinião, está 100 vezes pior ou mais do que isso, hoje, 45 anos depois. Isso significa que todo o aprendizado, tudo que o animal racional aprendeu na fase da imaginação, na fase do pensamento, todo o progresso adquirido, conquistado pelo animal racional, agora no terceiro milênio, não está servindo para nada. Está levando o animal racional à destruição. A inversão de valores, a falta de respeito ao meio ambiente, a falta de respeito ao próximo, a corrupção, a violência atingindo índices jamais imaginados, as doenças incuráveis e outras novas chegando, tudo de ruim que está acontecendo
no dia a dia do animal racional, está mostrando que todo o aprendizado dele não está servindo para fazer o principal, a união dos povos, o equilíbrio, né? Respeitar as leis naturais. Nada disso está sendo praticado com o conhecimento que o animal racional conquistou. Então, de tanto olhar, de tanto valorizar as coisas materiais, o animal racional foi perdendo, com o decorrer do tempo, a essência das coisas mais simples da vida. E o mundo chegou a esse ponto que está, essa situação de salve-se quem puder e se puder. Então, todo o aprendizado adquirido está mostrando que o animal racional não aprendeu nada. Aprendeu, sim, para ser levado à destruição e não à evolução. Porfírio. E aí o racional superior da Terra chega para nós e diz: o pensamento e a imaginação não são amigos do pensador e foram feitos para destruir os pensadores. E quem se ligar nessas duas energias, elétrica e magnética, estarão sendo destruídos por essas duas energias, pois esta é a missão que elas cumprem na matéria. Daí este julgamento que hoje nós podemos fazer e adquirir a consciência que o pensamento e a imaginação não tinham condições de nos dar, até então, porque não estava na Terra a reverberação, podemos assim dizer, da energia racional da origem. O que estava era apenas a parte do chão, a parte que estava em transformação. A criação que ainda estava incompleta, que necessitava ser completada. Mas a avaliação precoce dos pensadores, pela natureza do pensamento ser conflitante, o conflito está no pensamento e na imaginação. Então, nessa avaliação precoce, os materialistas ganharam força e o progresso do ser humano na classe de animal racional tornou-se um verdadeiro inferno, como aí está. Esperamos que nos 3 próximos anos, ou quem sabe 3 próximos meses, hoje estamos gravando em final de fevereiro a março, então esperamos que haja até julho, agosto, quem sabe a humanidade possa ter, e está muito urgente isso, possa ter realmente uma reflexão positiva sobre si mesmo. Está na Terra a verdadeira energia que o ser humano precisa conhecer. Chama-se energia racional, imunização racional, que é a energia do nosso mundo de origem, trazida para cá por um habitante do mundo racional que nós não conhecíamos, passamos a conhecer agora, mas sabíamos que tinha que existir, porque onde existe o filho tem que existir um pai. Se este mundo existe, há o primeiro mundo. Então está na hora da gente conhecer. E quem trouxe esta energia? E como que a gente pode se ligar? E esta resposta está no livro Universo em Desencanto. Este livro tem a energia que a humanidade precisava realmente conhecer. Chama-se energia racional, energia para o desenvolvimento do raciocínio. E a cultura racional, ao contrário de que muitos pensadores materialistas julgavam, dizendo que o que está escrito neste livro tudo eu já sei, mas não conseguiram consertar as suas vidas, não conseguiram consertar as suas famílias, não conseguiram consertar os nossos políticos, coitados, vítimas também, no final das contas, como nós, pensadores, enquanto pensadores. Mas na medida que começamos a desenvolver o raciocínio, começamos a enxergar a verdadeira solução da vida, que não está nem no pensamento, nem na imaginação, nem na alta tecnologia, nem na não tecnologia, está no sentimento humano de fraternidade que todos têm dentro de si, a centelha divina do racional superior da Terra. É só saber usar. Porfírio, E aqui está o livro que mostra isso. o ser humano está deixando de ser humano. Porque o pensamento e a imaginação, categoricamente, ele cansa de repetir para nós. Não são amigos, ou melhor, o pensamento e a imaginação, eles são inimigos do ser humano,
porque a energia elétrica e a energia magnética não são amigos do pensador. Então, o animal racional, ele pensa e imagina. E chegou o terceiro milênio para ele desenvolver o raciocínio. Enquanto não desenvolver este raciocínio, não é o raciocínio lá do Piaget, por gentileza, nem esse raciocínio acadêmico que os nossos ilustres e sofredores acadêmicos tanto se esforçam em descobrir uma solução para o mundo, uma solução de paz, amor e fraternidade, e descobrem o átomo para destruir toda a humanidade. É o nada mostrando que o nada serve. Então os grandes pensadores serviram para destruir o pensamento, inventaram a bomba atômica, para não entrar em outros detalhes, inventaram o avião que destrói vidas, inventaram tudo que está sendo usado, até o celular. Ainda mais hoje, a arma que mais destrói hoje é o celular. E nós usamos. Não somos contra, mas é o que mais destrói. Vidas. Ajuda a viver? Ajuda. Mas para que vida? A vida do nada. O preço que paga é muito caro. Exatamente. Então está na hora da gente fazer essa avaliação. Esta lição é magistral que o Racional Superior nos apresenta no 20º volume da obra. Já é o curso superior para que cada um aprenda a fazer o seu verdadeiro juízo. O juízo final que cada um de nós tem que fazer. É o juízo sobre os valores da matéria e o juízo sobre os verdadeiros valores naturais da natureza. No 9º da obra, o Racional Superior diz assim: a vida do consciente é uma coisa e a do inconsciente é outra. Os conscientes sabem botar as coisas em seus verdadeiros lugares e conhecem direitos, e os inconscientes não reconhecem direitos. E quando encontram o direito, por viverem inconscientemente, lutam com dificuldade para terem consciência. Todos dizem que têm consciência, mas isto é uma farsa para ludibriar, para apresentar o que não são. Dizem que ainda existe consciência no mundo entre todos os viventes. Onde está ela? Pois se não reconhecem direitos, se a lei é feita pelos inconscientes e todos são inconscientes, como pode haver consciência no mundo? A vida do consciente é calma, pacata e boa. O consciente não comete absurdos nem injustiças. É isso, Dr. Carlos? É verdade. Eu gostaria de ouvir o professor Horta. Então, parece que ciência, a espiritualidade e a fé são as formas que o homem se dispôs ao longo desse tempo, desde tempos e tempos até agora, para que ele pudesse justificar alguma coisa sobre o seu estado geral aqui nesse planeta. Ou seja, perguntando ele, quem sou? De onde vim, para onde vou? E agora, como que eu vou fazer? Então, toda essa preocupação foi ao longo dos tempos se acumulando e o homem sempre com aquela duas formas. Aí, neste caso, a ciência e a espiritualidade deram-se as mãos. Uma ao ponto de uma ser considerada má em determinado momento, assim como o lado material do ser humano, e a da outra ser considerada o bem, no caso da espiritualidade, que é um outro lado, a outra parte de muito interesse do ser humano. Então, bem e mal realmente foi o que se predominou ao longo desse tempo. Pelo mal, ele desenvolveu tudo aquilo que pudesse o destruir. E enquanto do bem, tudo aquilo que pudesse o auxiliar, principalmente nas doenças, nos piores problemas e as dificuldades que eles se encontram em algum momento. Mas o que nós temos ao decorrer disso, onde em que ponto chegamos? É o homem, por exemplo, preocupado com o lado material e desenvolvendo armas
para o seu desastre, para acabar até com o mundo, quando, por exemplo, pudesse querer. E o lado bem, dizendo que o Deus chegou ao momento em que ele, por exemplo, agora precisa dele para que ele possa se reencontrar. Então, essa jogada de bem e mal continua sendo e será sempre uma questão para o homem. Porém, agora, com a chegada da cultura racional às suas mãos, aquilo que, por exemplo, era considerado mal, está sendo combatido, ou seja, está sendo tendo sistemas que levam a ele, por exemplo, ajudar o outro, e melhorando assim a situação de todos. Mas, de um modo geral, esse bem que chegou para nós foi a cultura racional, que é exatamente a esperança que o homem tem para retornar ao seu ponto de partida. Tudo que foi criado pelo pensamento e imaginação, primeiro e segundo milênios, tudo foi muito bom e necessário e preciso para o desenvolvimento e para a lapidação de todos. Mas agora a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. E para desenvolver o raciocínio, somente com a cultura racional, o livro Universo em Desencanto. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like e salve!